Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo 1, que diz assim: E disse Davi, ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jônatan. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, disse-lhe ao rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jônatan, aleijado de ambos os pés. Disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei a Davi e a tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de teu pai Jonatas Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Hein? Toma o seu assento em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós tomamos por base aqui, Deus colocaram no nosso coração. Esse segundo texto que nós lemos, ele é muito conhecido, muito falado, mas o primeiro texto que nós lemos, no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 8, eu tenho a certeza que deu um nó na mente de muitos aqui. Porque quando a gente abre o nosso livro sagrado, a Bíblia, do primeiro livro das Crônicas até o capítulo de número 9, do primeiro capítulo até o capítulo de número 9, nós vamos achar falando de genealogia, a genealogia que vai se estendendo. Vamos falar de descendência do povo de Israel. Então você vai ver do capítulo 1 até o capítulo 9, aqueles nomes estranhos que você vai observar e você vai ver que fulano gerou ciclano, ciclano gerou beltrano, beltrano gerou outro fulano, fulano, e isso vai dando um nó na mente, porque é tanto nome, tanto nome, tanto nome, que parece que a gente não vai entender algumas coisas, e é tanto nome que a gente não sabe, muitas das vezes, nem quem foi a pessoa. Alguns até acreditam que isso não serve de nada, como eu já ouvi um caso de uma irmã que ela começou a ler, e quando chegou numa parte dessa de geração, que veio esses nomes, ela disse: vamos pular essa parte aqui, que isso daqui não serve para nada. Isso daqui é chato de se ler. Mas quando a gente abre o texto aqui no capítulo 8 e no verso 33 e 34 que nós lemos, nós vamos achar uma joia muito rara, uma pedra muito preciosa, que se você for observar, afinar o seu olhar e atentar para a letra, para a escritura, o que o texto está falando, você vai entender o que a Bíblia está dizendo. O texto vai começar dizendo que Ner gerou a Quis, Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, gerou a Malcazua e a Isbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. Ner gerou a Quis, Ner era o pai de Quis. Quis gerou a Saul, Quis era o pai de Saul.
Saul vai gerar a Jonatas, Saul é o pai de Jonatas, a Malcazua, Saul é o pai de Malcazua, e vai gerar Isbaal. Isbaal também, Saul é o pai de Isbaal. A Bíblia diz que o filho de Jonatas vai gerar a Merib-Baal, e Merib-Baal vai gerar Mica, ou seja, Jonatas é pai de Merib-Baal, e Merib-Baal é pai de Mica. É simples, irmão. A Bíblia vai falar que eles são filhos um do outro. Mas o que você quer falar com isso? A Bíblia diz que Saul, ele é o grande rei de Jerusalém, de Israel. O povo pediu Saul. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul foi escolhido da tribo de Benjamim como rei de Israel. A Bíblia diz que Saul ele vai ser rejeitado por Deus, a história todos conhecem. Deus vai rejeitar, vai rasgar o trono de Saul. Só que Deus, por certo, tinha que levantar alguém para se assentar na cadeira no lugar de Saul. Esse alguém seria o jovem Davi, que estaria agora no campo apacentando as ovelhas do seu pai. A Bíblia diz que o Saul, ele teve um filho que foi muito amigo de Davi. Esse filho foi Jonatas. Jonatas, ele é o grande amigo, o amigo do peito, o amigo da alma, o amigo do coração de Davi. De forma que Jonatas dizia para Davi, Davi dizia para Jonatas: eu te amo do fundo do meu coração. Era uma amizade sincera, não era crocodilagem. Não era alguma coisa que alguém olhava um para o outro e ficava de falsidade, não, era sincero. De forma que Davi, ele vai entrar algumas vezes com a sua harpa para expulsar os espíritos malignos do pai de Jonatas, Saul. E não bastava isso, Saul ele vai pegar uma pinima com Davi e vai tentar algumas vezes matar Davi. Jonatas vai sempre ficar ao lado de Davi, porque Jonatas, afinal, ele era um fiel de Davi, ele era leal. Tanto que Davi, quando ele vai ter o seu primeiro filho mais velho, ele vai colocar o nome do filho de Aminon. O que significa Aminon? Aminon significa leal. Aminon significa fiel. Eu estive pregando isso ontem. Aminon significa fiel. Imagino eu que ele estava pensando na sua amizade fiel com Jonatas, no seu amigo leal que era Jonatas. A Bíblia diz que Jonatas ele era amigo, Jonatas ele era fiel, de forma que Davi e Jonatas eles vão fazer um pacto. E o pacto que eles vão fazer, Jonatas vai chamar Davi, eles vão começar a conversar. E Jonatas vai olhar para Davi, Davi olhar para Jonatas e vai um firmar um compromisso com o outro. Eles vão dizer: se o meu filho, Davi vai dizer para Jonatas, se eu morrer primeiro, você vai assumir o compromisso comigo de ajudar a minha descendência, aquele que ficou de mim. Jonatas vai falar a mesma coisa para Davi: se eu morrer primeiro do que você, Davi, você vai ajudar a minha descendência, vai ajudar aquele que ficou de mim, vai ajudar a minha família, os meus familiares. O compromisso está fechado, a aliança está fechada. A Bíblia diz que esse compromisso eles vão anelar, eles vão firmar. E quem é que vai morrer primeiro? Ninguém sabia, irmão, porque o futuro não pertence a nós, o futuro só pertence a Deus. Mas a aliança, independente do que vai acontecer no futuro, está firmada. A aliança, independente do que vai acontecer depois, está feita. Independente se Davi ou Jonatas vai morrer primeiro, o compromisso está ali. E o compromisso que foi feito tem que ser cumprido. Porque palavra de homem é palavra de homem. O homem tem que honrar aquilo que ele veste. Então Jonatas vai honrar. E Davi também, a intenção sempre foi honrar. Mas a Bíblia diz que houve uma batalha, uma guerra. Saul se matou, Jonatas morreu. Davi ficou vivo, assumiu o trono de Jerusalém. Davi vai se assentar, vai ser o rei segundo o coração de Deus, aquele que Deus se agradou. A história diz que Davi, então, ele vai se assentar. Mas parece que por um simples espaço de tempo,
ele vai esquecer daquela aliança que ele fez com Jonatas. Parece que Davi vai esquecer. Davi, ele vai ficar um pouco esquecido, vai deixar falhar a sua memória e ele não vai lembrar. E quem era o grande filho do Jonatas que ele teria que ajudar? O filho do Jonatas era aquele que a gente conhece sempre, escuta muita gente falar, escuta muita gente pregar, que quando a guerra estourou, que quando houve a batalha, a babá dele pegou ele no colo, a sua babysitter pegou no colo e foi descer as escadarias reais do palácio, deixou o menino cair no chão. O menino quebrou seus 2 pés, o menino ficou aleijado, o menino então, ele já não tem mais a possibilidade de andar. O menino já não tem mais nada, porque perdeu aos 4 anos de idade o direito de se locomover. A Bíblia diz que o menino perdeu. Ora, quem é esse menino? Quem é o grande filho do Jonatas? Quem é o garoto? É nada mais, nada menos do que neto de rei e filho de príncipe. Ele é nada mais, nada menos do que aquele que faz parte da família real, da família de alguém que se assentou no trono de Jerusalém, o primeiro rei de Israel, o primeiro rei de Jerusalém, o primeiro rei do povo de Deus. Ele não era qualquer coisa, ele não era um zero à esquerda, ele era o filho de Jonatas. A história diz, irmão, imagina comigo, se ele é filho de príncipe e ele é neto de rei, quem é rei tem tudo, quem é rei está no comando, quem é rei ele vai reger, ele vai ser o regente do povo. Quem é rei mora no palácio, quem é rei tem coroa de ouro, quem é rei se veste do melhor, quem é rei come do melhor, bebe do melhor, ele mora no lugar melhor que existe na cidade. Por quê? Porque a condição financeira é muito boa, a condição é agradável para ele. Então, ele era nada mais, nada menos do que neto de Saul, o rei de Israel. A Bíblia diz que o seu pai era Jonatas. Imagina comigo agora, todo avô, ele é o avô coruja, a maioria sim, é avô coruja. Quando o filho de Jonatas nasceu, o avô Saul vai olhar para ele e vai dizer: Jonatas, tu me deu um neto, e esse neto pode se assentar depois no meu trono, quando o meu trono passar para você, e você passar o trono para ele. Irmão, imagina esse filho de Jonatas, ele tendo do bom e do melhor, estudando nas melhores escolas, ele começou a ter do bom e do melhor. Imagina a festa de 1 ano da criança, o palácio está todo ornamentado, o palácio está todo enfeitado, e a conversa e o papo na cidade era o que? O filho do rei, o filho do príncipe vai fazer aniversário. E todo mundo, imagina, na cidade está todo mundo comentando, está todo mundo falando: você vai na festa do neto do rei, você vai no aniversário do neto do rei, ele vai completar 1 ano. E outra, vai ter uma festa de gala, todo mundo vai comer o que quiser, todo mundo vai beber o que quiser, afinal o rei tem dinheiro para dar para todo mundo. Imagina só, irmão, essa criança com aniversário de 1 ano, dando do bom, tendo do bom e do melhor. A criança com 2 anos de idade, mais ou menos, ele começa a falar as primeiras palavras. Imagina o filho de Jonatas olhando para o seu avô e dizendo: Saul meio embolado, porque apenas era uma criança, afinal era uma criança. Falava Saul meio embolado, vovô meio embolado. Aquilo enchia o coração do seu avô de alegria. Imagina ele olhando para o seu pai Jonatas e dizendo: papai. Irmão, as palavras que as crianças aprendem a dizer logo é mamãe e papai. Imagina ele dizendo assim: papai, e Jonatas ficando feliz. Imagina a criança completando mais ou menos uns 3 anos de idade. A criança já está correndo pelo palácio, o avô já está sentando no trono e está dizendo para a criança assim: vem pro teu vovô, vem. A criança vem correndo com 3 anos de idade e pula no colo do avô. Irmão, criança traz alegria para casa. Criança é uma bênção de Deus. Criança é aquilo que, irmão, o casamento pode estar conturbado, o casamento pode estar indo de mal a pior,
só, tem vez que o filho vem e melhora as coisas. O filho traz alegria para casa. O filho traz aquilo que às vezes está rotineiro no meio do casal, está rotineiro dentro de casa. O filho traz alegria. Imagina aquela alegria correndo na casa. O filho de Jonatas corre para lá, o filho de Jonatas corre para cá. Imagina só, a criança vai aprendendo a falar, vai aprendendo a andar, e o avô Saul quer colocar logo a criança para começar a estudar, para ser alguém no futuro, porque todo pai, toda mãe, todo avô quer que o filho seja alguém no futuro, para não ser um zero à esquerda, para não ficar dependendo dos outros. Quem é que não quer o seu filho andando com o melhor carro, morando na melhor casa, tendo o melhor dinheiro no teu bolso para gastar mais na frente? Todo mundo quer um futuro brilhante para o seu filho, e esse era o desejo de Jonatas, esse era o desejo de Saul. Então ele já novo vai começar a estudar, ele já novo vai começar a aprender a falar em outras línguas, ele já novo vai começar a falar algumas coisas, aprender algumas coisas. Imagina até mesmo o Jonatas dizendo: papai, o Jonatas falando para o seu pai Saul: pai, quando meu filho criar uma certa idade, tiver uma certa idade, eu vou colocar ele para aprender as artes que nós sabemos, a guerrear com espada, a mexer com escudo, a mexer com materiais bélicos. E o avô Saul de Jonatas, o avô do filho de Jonatas, vai dizer: meu filho Jonatas, faça isso. Ele também tem que ser um guerreiro, ele tem que aprender. Imagina agora a criança com 4 anos de idade, irmão. A criança tem 4 anos e todo mundo sabe que a gente vale aquilo que a gente tem, a gente vale aquilo que a gente possui, ainda mais nos dias atuais. Imagina, com 4 anos de idade, a criança, o filho de Jonatas, tem de tudo, os melhores brinquedos ele tem, a tecnologia, tudo dentro da casa dele. Por quê? Porque o pai, o avô tinha dinheiro para comprar as melhores comidas. Imagina o avô Saul dizendo: eu vou fazer uma piscina na minha casa para o meu neto tomar banho. Imagina aquilo que lançava, irmã. Vamos colocar assim, o Max Steel da época. O pai Jonatas, o avô Saul disse: eu vou comprar para o meu filho. Imagina a melhor bola de futebol. Irmão, chegava Saul em casa e dizia: aqui, comprei para o meu neto. E o neto se alegrava. E as crianças da cidade, sabendo disso, conhecendo de tudo. Imagina, o interfone da casa de Saul, do palácio de Saul, não parava de tocar. As criancinhas chegavam no palácio, apertavam o interfone, e quando alguém atendia de dentro, alguém dizia: quem é? E a criança fazia um coro e uma só voz gritava: queremos brincar com o filho de Jonatas, queremos brincar com o filho de Jonatas, deixa a gente entrar. E o avô Saul, querendo ver o menino alegre, ele dizia: abre a porta do palácio, deixa a criança entrar. A criançada entrava, irmã, brincava com o filho de Jonatas, a criançada fazia bagunça no palácio, e o rei não esquentava, porque era o seu neto. Mas a Bíblia vai dizer que o filho de Jonatas está com 4 anos de idade agora, e todos nós sabemos que valemos aquilo que a gente tem. Se você tem muita coisa, é muita coisa que você vai valer. Se você prega bem, é muita coisa que você vai valer. Se você canta bem, é muita coisa que você vai valer. Se você possui um carro do ano, um carro da moda, um carro do estilo da garotada, é isso que você vai valer. Se você tem alguma coisa para apresentar para os outros e dar para os outros, é isso que você vai valer. Mas se você não for nada, não tiver um dom, não tiver um talento, não tem nada, ninguém vai olhar para tua cara, ninguém vai gostar de você, ninguém vai querer apertar tua mão e dizer: anda comigo, faça comigo, caminha comigo. Irmã, é a pura realidade, é a realidade do nosso cotidiano, é a realidade do dia a dia, é a realidade dos nossos dias atuais. Isso não começa de hoje, isso já vem do passado, irmã, isso já vem da era antiga. E a história diz que a criança, o filho de Jonatas, tinha de tudo, do bom e do melhor. Agora o avô morreu, o avô se matou, o pai morreu, o avô se matou. Ou seja, a fonte de renda da família morreu, aquele que dava tudo para ele morreu. Já que o avô morreu, podia sobrar o pai, mas o pai também não sobrou, o pai morreu também. Agora a criança já não tem mais do bom e do melhor, a criança já não tem mais nada. A guerra estourou, tá todo mundo morrendo, a babá
babá. Então, não bastava isso, a babá desesperada, ela vai segurar a criança com 4 anos de idade para fugir da ira dos inimigos. Ela vai correr pelas escadarias do palácio, e quando ela corre, ela escorrega. Não sei o que acontece, a criança cai no chão e a criança quebra os seus 2 pés. A criança agora, imagina, irmão, uma criança que tinha de tudo, tinha do bom e do melhor, tinha de todos os brinquedos, corria, jogava bola, brincava, tinha os amigos perto. Agora, de uma hora para outra, da noite para o dia, acabou tudo foi de água abaixo, por água abaixo. Ou seja, o dinheiro já não tem mais, o teu avô já não tem mais, o teu pai já não tem mais. Perdeu a tua maior coisa, que era o quê? A família. Perdeu seus amigos, porque agora, já que não tem as coisas, os amigos não tocam mais o interfone, o amigo já vai no maio, já não vai mais lá para tocar e chamar para brincar. Imagina, os pais da criança diziam assim, ó, as crianças já não sabiam de nada, inocente, dizia assim: mamãe, eu posso ir na casa de Jonatas? A mamãe dizia: não vai não, não vai não, tu não sai de casa hoje, você não sabe o que está acontecendo lá. O pai morreu, o avô morreu, ele já não tem mais nada para te dar, não tem mais nada para te oferecer, tá um caos só, tá tudo acabado lá. Os amigos já não tem mais, irmã, a criança de 4 anos já não tem mais nada. E todos nós sabemos de uma coisa: para quem não tem e continuar não tendo, é normal, irmã. Para quem não tem dinheiro, para quem vive com R$1 por mês, com R$140, como a irmã disse, e continuar vivendo com R$140, é normal, irmã. Vai conseguir viver. Para quem consegue viver, quem começou assim e consegue viver, é normal. Mas quem já teve muita coisa, quem começou com 10 mil por mês e acaba ganhando R$140, igual a irmã falou, irmão, não consegue viver de jeito nenhum, porque você ter e passar a não ter mais, isso é uma das coisas mais difíceis que se acontece, porque você já não pode mais manter o carro, você já não pode mais manter a tua casa, já não pode mais manter as comidas caras que você comia. Então ele já não tinha mais, então ninguém ia lá para abençoar, ninguém ia lá para ajudar, ninguém ia lá para começar a conversar com ele. E você vale aquilo que você tem, irmã. Não adianta, uma coisa é certa, por mais que nós não temos nada hoje, tem pessoas que já até teve no passado e hoje já não tem mais nada, mas uma coisa é bem certa: enquanto Todo-Poderoso estiver olhando para você, não precisa ninguém bater nas tuas costas e nem ter pena de você, não precisa ninguém bater na tua casa e nem ter pena de você. Ainda que todo mundo vire as costas, ainda que os amigos te abandonem, a tua família pode te abandonar, os teus irmãos também podem te abandonar, o teu pai te abandona, a tua mãe também, mas a minha Bíblia diz que pode o pai se esquecer, a mãe abandonar, o filho que amamenta, mas todavia Deus não se esquecerá dele. Deus conhece ele, Deus sabe quem ele é. Levanta a mão lá no 3º andar. Hoje Deus está olhando para você, hoje Deus te conhece. Deus está dizendo para você: minha filha, pode todo mundo te esquecer, eu ainda não te esqueci, tem coisa grande para você lá. Todo mundo abandona, mas se Deus não abandona, já basta. Oh, glória a Deus. Está todo mundo virando as costas, falando mal, mas se Deus não abandona, já basta. Você lembra de quando Pedro está no barco? Pedro está no barco, o Jesus, o Cristo, ele vem andando sobre as águas. Aí Pedro diz assim, os discípulos estão dentro do barco dizendo: é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus diz: por que vocês estão temorosos? Sou eu, o Cristo mestre, que está andando, é eu que estou vindo. Aí Pedro diz assim: mestre, se é o Senhor, deixa eu ir ter com o Senhor. Aí Jesus diz: tem fé, vem, tem fé, caminha. Aí Pedro, ele imagina, olha só, irmão, Pedro tem mais 11 como ele, é 12 que estava. Pedro, ele entra na água, coloca o primeiro pé, ele viu que não afundou, ele joga o segundo, ele viu que não afundou, ele joga o terceiro, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Irmão, daqui a pouco a incredulidade entrou aqui, desceu para cá, e Pedro começa a descer aqui, ele começa a afundar. Imagina só, tá todo mundo olhando para Pedro e Pedro tá afundando, irmão. Tá todo mundo, tem 11 atrás
trás dele, imagina, os 11 olhando um pro outro, dizendo: lá, quis se amostrar, tá vendo? Quis andar sobre a água, quis fazer o que o Cristo faz, que ele quis fazer só porque a gente não teve coragem de ir. Ele quis ir, e Pedro está afundando. Só que os 11 só esqueceram que todo mundo virou as costas e começou a falar mal porque Pedro afundou. Mas quem estava na frente de Pedro era Jesus. Pedro estava com as costas para 11, mas de frente para um. E esse um pegou na mão dele e disse: levanta-te, pode todo mundo virar as costas. Se é a teu favor, tu fica de pé, tu fica de pé. Você pode dar glória, você pode dar glória. Exalta a Deus aqui nessa noite. Glória, pega na mão de quem está do teu lado, segura na mão dele. Calabalá, o afai o céu e quer. Segura isso, dá uma sacudida nele. E diga pra ele: estão virando as costas, não esquenta. Fala pra ele: não estão gostando, não esquenta. Diga pra ele: estão falando mal, não esquenta. Diga pra ele: se estão metendo mal, não esquenta. Se não acreditam em você, não esquenta. Se não te chamam pra pregar, não esquenta. Se não te chamam pra cantar, não esquenta. O problema para eles é que Deus está olhando para você e está dizendo: eu vou me manifestar, eu vou me manifestar. Olha, o filho de Jonatas já não tem mais nada. O filho de Jonatas já não tem mais nada. Aí você deve estar falando assim: pregador, o filho de Jonatas era Mefibosete. Não, irmão, não era Mefibosete. O texto que nós lemos, que deu um nó na tua mente, diz bem claro quem ele era. O filho de Jonatas, a Bíblia diz assim: Ner gerou a Quis, Quis gerou a Saul, Saul